você, que você criou para você, né? Uma falsa santidade que você, pela sua percepção, acredita que você fez tudo certo, que você está fazendo tudo correto. E aí você tá na mentira, porque, né, para viver na divina vontade, você precisa entender que é Deus quem confirma se você está vivendo a santidade verdadeira. É Deus quem confirma, não é você mesma que confirma isso, né? Então é muito importante entender isso. Não é você que confirma, mas é o próprio Deus que vai confirmar nos acontecimentos de cada dia, né? De cada dia a gente vai se confirmando. Deixa eu ver se eu acho aqui o trecho no meu computador aqui. Então, essa vida divina é essa vida que Deus doa para nós, né? Jesus, ele conquistou essa vida na redenção. Ele viveu, né, na sua vida humana, na verdade. Ele viveu na terra buscando restaurar a nossa vida que já estava perdida, né? O ser humano com o pecado original perdeu essa vida divina e aí Jesus, ele conquista essa vida novamente para nós, através da sua humanidade doada a nós. E na morte, né, que ele aceita morrer para dar a vida. Ai, gente. E assim a gente tem essa graça de receber essa vida que ele vive. A vida dele todinha é como se ele estivesse vivendo a vida perfeita para cada um de nós. Eu falei isso nos 31 dias. Aí a gente recebe essa vida divina no batismo. E essa vida precisa crescer, precisa se expandir, né? Amadurecer. E daí, para isso, só na santidade divina. Na santidade humana, não cresce, fica sempre pequeno, né? Sempre de baixa estatura. Na santidade humana, fica sempre em baixa estatura. Somente na vida divina, na santidade divina, que é o novo modo de viver que a Michelle leu, é que vai fazer essa vida realmente crescer em nós. E nós vamos realmente ser os triunfos que Deus deseja, a verdadeira vida, a verdadeira santidade, né? Que é a verdadeira santidade é a santidade de Deus, que vai ser a santidade do ser humano que vive na vontade divina. Quem não está na divina vontade vai fazer sua própria santidade, vai criar a sua própria santidade pela função dos méritos, né? Com a sua limitação ali, vai escolher repetir as virtudes de Jesus, né? Observar a palavra de Deus dentro da sua própria concepção de visão humana, né? Pela sua visão baixa, pequena, você vai assumir pouco a pouco com a ajuda da graça, que está sempre inspirando e dando luzes para você, te ajudando, te impulsionando. A graça vai te trazer, né? Essa disposição para você poder querer repetir essa vida, mas quem realmente está vendo tudo isso é você mesmo que está julgando se você fez bem, se você foi paciente, é você que julgou se você foi paciente com o seu olho. E aí você não é capaz de ver a abrangente. Quem é capaz de ver é quem está de fora, e é quem tem a verdade, que é Deus. Então, se você confia em você mesmo, você vai ficar numa baixa santidade, numa limitação, né? Numa santidade limitada, que é a santidade humana das virtudes. Deus, ele, claro que ele ajuda, né? Vários santos que viveram a santidade humana das virtudes foram agraciados por Deus e Deus propôs para eles: faça isso, faça aquilo, olha, eu vou aparecer para você. E aí pediu coisas para esses santos e eles receberam alguma capacitação para viver aquilo, né? Para serem almas vítimas, para serem almas que receberam alguma revelação e tiveram que entregar essa revelação, ofertar as suas vidas, né? Foram convidados pela sua vocação a serem perseguidos, e aí chegou várias penalidades, circunstâncias que foram difíceis. Aí Deus permitiu milagres, a pessoa foi muito, muito conhecida, deu para ela, né, um dom da palavra, capacitou com o dom da palavra, foi um grande orador, um grande pregador.
E aí começou a converter milhões de pessoas, aí conseguiu expulsar demônios, com vários dons especiais, milagres e prodígios, que Jesus também deu para essas pessoas da santidade humana. E isso também é uma ajuda extra de Deus, que fez com que essas pessoas vivessem grande santidade por ação divina agindo nelas. Aí a gente acredita que esses são os maiores santos da história, aqueles que fizeram grandes milagres, aqueles que falaram lindamente, que foram aplaudidos, que foram admirados. A gente acredita que são esses santos que tiveram os estigmas de Jesus, que tiveram o corpo incorrupto e tudo mais. A gente fala, esses aí são os verdadeiros santos. Quem somos nós? Ninguém. Nós não fazemos nada. Mas aí Jesus fala que não, esses são sombras de santidade, não é verdadeira santidade. A verdadeira santidade são os anônimos, são aqueles que anonimamente servem a Deus e não querem nada em troca. Não buscam na terra nenhum conhecimento, reconhecimento. Não quer dizer que esses santos eles buscaram reconhecimento, mas eles tiveram essa realidade natural. Veio esse reconhecimento e tiveram que sofrer, passar por isso. Mas isso era uma coisa que impulsionava eles a continuar na santidade, na busca, ou então fazia eles sofrerem e era também uma mortificação que ajudava eles. Então tinha sempre alguma ajuda com essa realidade de resignação à vontade de Deus. E é isso, a gente vai. Deixa eu ver se eu acho aqui, porque eu não tô achando. Coloquei balões, mas acho que é bexigas, né? Vamos ver se eu acho o trecho aqui da bexiga. E assim as coisas vão se. Aí Jesus explica a diferença muito grande dessas pessoas que viveram essa santidade dos filhos da divina vontade. Porque quem vive na santidade divina é diferente, porque é um martírio muito grande, não pode ter a sua própria vontade, não pode ter sua própria decisão própria de tomar decisão nenhuma, vive totalmente sobre, né, o comando de um círculo da verdade e da divina vontade, né? Não pode sair desse círculo nem por um segundo. Então, é assim, é bem sacrificante ficar na divina vontade. Porém, é a santidade que pede menos, parece que pede menos, mas é a que pede mais. Esses outros santos, eles tinham tempo ali para decidir alguma coisa do gosto deles, né? De pedir alguma coisa do gosto deles. Nós não temos gosto nenhum, a gente não pode ter nada. Então, é um sacrifício dos sacrifícios que acontece, né? Então, deixa eu ver se alguém achou aqui. Eu não tô achando até agora o trecho das bexigas, as bexigas vazias. Quem puder achar para mim, mandar no meu WhatsApp, eu agradeço. Não sei se a Ruth achou aqui. Não tô achando mesmo. Estranho, eu sempre acho tão fácil. Agora no meu celular, que é mais rápido, eu não consigo. Eu perdi o arquivo sem querer. Acabou sumindo o arquivo dos 36 volumes de novo. Só limpar um pouquinho que acaba sumindo. Nossa, gente. Vamos lá, eu queria achar esse trecho. Não queria ter que procurar ao vivo nada, mas às vezes acontece divinamente, né? Vamos ver aqui, eu vou pegar um trecho que consiste a verdadeira. Tá, ela mandou aqui um trecho, vou ler esse. É enorme. Deixa eu colocar o óculos aqui. Minha filha, eu não fazia outra coisa senão dar-me em poder da vontade do Pai. Se pensava, pensava na mente do Pai. Se falava, falava na boca e com a língua do Pai. Se operava, operava nas mãos do Pai. Também o respiro respirava nele. E tudo o que fazia ia ordenado, como ele queria. Assim eu podia dizer que minha vida a desenvolvia no Pai. E eu era o portador do Pai, porque tudo encerrei em seu querer e nada fazia por mim. Eu acho que é o trecho dela, né? Que ele era invisível e vivia só pelo Pai.
Meu ponto principal era a vontade do Pai, porque eu não punha atenção a mim mesmo, nem pelas ofensas que me faziam interrompia meu curso, senão que sempre voava mais ao meu centro. E a minha vida natural terminou quando em tudo eu cumpri somente a vontade do Pai. Então Jesus ele viveu plenamente a vontade do Pai. Ele nem dava atenção para si próprio, né? E nunca pensava em si mesmo, nunca, mesmo se alguém ofendesse ele, ele não dava atenção para ele mesmo. Assim tu, minha filha, se te teres em poder de minha vontade, não terás mais pensamento de nada. Minha mesma privação que tenho te atormenta e te consome. Correndo em minha vontade, você encontrará o sustento. Meus beijos escondidos, minha vida, em ti vestida de ti. Em tua mesma batida de coração sentirás o meu ardente e dolorido, e se não me vês, sentes-me. Meus braços te estreitam, e quantas vezes não sente meu movimento, meu alento refrescante que acalma os teus ardores? Você sente tudo isso, e quando faz por ver quem te estreitou, quem te deu seu alento, e não me vê, eu te sorrio, te beijo com os beijos da minha vontade e me escondo mais em você. Então, essa é a vida que Jesus vive na Luísa, que está sempre privada dele, sentindo privada da presença dele. E em nós também é a mesma coisa. A partir do 8, deixa eu ver aqui. Os balões inflados. Ó, achei. Brigadão, achei aqui. É que é enorme trecho e eu estava sem óculos. Portanto, muitos se encontram no caminho falso da santidade. Muitos apoiam nas pias práticas de piedade, e ai de quem as estorve. Né, rosário todo dia, você tem que rezar o rosário com o Frei Gilson todo dia. Se não rezar com ele, tem que ser sozinha de alguma forma, mas se você não reza o rosário, você morre. Aí você para pensar. Pensa comigo, você acha que Deus ele é tão miserável, ele é tão fraco desse jeito que ele precisa de alguma coisa sua? Que ele precisa que você reze o rosário? Não falando que não é para rezar o rosário, gente, reze o quando você quiser, mas pensa comigo. Ah, mas a Nossa Senhora que deu o rosário, só fala disso, que o rosário é a única coisa que nos liberta do demônio, e não sei o que lá. Mas, gente, lê o livro do céu que você vai ver o que que realmente detona com o demônio, né? Descubra de verdade o que realmente acaba com o demônio. É a divina vontade. Aí você vai falar assim, então você está desmentindo a Nossa Senhora. Gente, eu já falei, olha, tem até um trecho no livro do céu que eu li ontem também sobre isso. É muito sério. Deus, ele não é tão miserável desse jeito. Ele é tudo. Ele é santo, ele é poderoso. Ele é a força total. É ele quem decide o que é santidade, tá? Ele que decide na sua alma o que é para ele. Não é você que decide. Entendeu? Se a Nossa Senhora pediu para a gente rezar o rosário, é porque o mundo está num caos tão grande, as pessoas estão tão ocupadas com drogas, com bebidas, com pecados, com sexo, com compras, com consumismo, com dinheiro, com tanta distração, é tanta coisa que as pessoas estão buscando que são vazias de significado, sem nenhum sentido, e tão perdidas que a Nossa Senhora veio do céu por uma graça imensa de Deus. Eu agradeço a Deus por isso imensamente valorizo, moça, valorizo muito o pedido dela. E ela pediu várias coisas, reze o rosário, faça a penitência, né, não sei o quê, reze a palavra de Deus, adore Jesus no Santíssimo Sacramento, 5 pedrinhas, né, faça jejum. Por que que ela pediu tudo isso? Por que que ela trouxe todas essas coisas? Que são elementos da nossa fé, que já são antigas, que já são conhecidas, para poder te convencer de que você tem que buscar a Deus. Se você não buscar isso, coitado seu, a sua salvação se esvai rapidinho. Porque você está indo. Imagina Nossa Senhora desesperada vendo almas uma atrás da outra caindo no inferno. Mostrou para Jacinta. Almas caindo no inferno sem parar, sem parar. Nossa Senhora vendo aquilo, você acha que ela não vai tomar uma decisão? Ela não vai tomar alguma providência de vir à terra e pedir, pelo amor de Deus, para seus filhos fazer alguma coisa para se salvarem? Normal, gente. Ela veio. Mas só que Jesus fala no livro do céu que tem vários graus de vida espiritual. A vida espiritual é igual à vida humana, precisa se desenvolver. Eu tenho um trecho, eu vou achar para vocês esse trecho também. Que a vida espiritual precisa se desenvolver. Então, começa com as orações repetitivas ali, que são boas, maravilhosas, lindas, que é a Ave Maria. O valor da Ave Maria mata o demônio mesmo, manda ele mandar. Ele odeia a Ave Maria e engrandece muito a Nossa Senhora. Não tem problema, eu rezo a Ave Maria várias e várias vezes por dia. Toda hora que eu lembro, eu tô rezando, rezo o terço. Sempre tô rezando, gente, não tem nada a ver, não é nada, a gente não é contra o rosário.
Só tô falando que é a diferença que as pessoas não entendem o que a gente fala, né? Que é achar que isso vai te salvar. Entendeu? Pegar um elemento da fé, isso aqui é essencial. Se eu não fizer isso todos os dias, eu vou pro inferno. Gente, isso é trazer, não foi isso que a Nossa Senhora falou. É trazer Deus para ser muito miserável, muito pequeno, exigindo uma coisa de você todos os dias, que, entendeu? Sendo que tem tantas outras coisas que ele quer que você aprenda. Olha, 36 volumes para você ler. E ele pede para você ler esses escritos. Meu, como que você vai dar conta de estudar 36 volumes, bem estudado, meditado, caprichado, com a mente focada, se você fala para você mesma, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que limpar a casa, eu tenho que ir pro meu serviço, eu vou ficar 8 horas no meu emprego, eu tenho que fazer comida ainda pro meu filho que vai estudar, que tem que fazer marmita pro meu filho, eu tenho que fazer janta quando eu chegar em casa, eu tenho que... E ainda tenho que rezar o rosário. Você acha que vai ter tempo pra você ler o livro do céu? Não tem. Então, assim, não é só rosário que existe para vida espiritual. E essas orações são simples, elas são simples. Então, elas são mais simples e Jesus fala, até por meio de Nossa Senhora, ela fala com a Madalena no livro da Valtorta, que as orações repetitivas, né, orais, são para bebês espirituais. São para aqueles que são bebezinhos espirituais, que receberam a primeira lição espiritual. Depois vai crescendo e vai fazendo outros caminhos, e que vai crescendo a vida espiritual. Aí tem um trecho que eu vou ler para vocês. Daqui a pouco eu li ontem, vou ler para vocês aqui. Então, portanto, muitos se encontram no caminho falso da santidade. Muitos apoiam nas pias práticas de piedade. Piedade é, por exemplo, o rosário todos os dias, do jeito como você pensa que tem que ser, né? Todo dia. Se eu não rezar todo dia, eu vou pro inferno. Se eu não rezar todo dia, eu vou pro inferno. Gente, não é assim, tá? Então, nas práticas pias de piedade, e ai de quem as estorve, ninguém pode atrapalhar ela de rezar. Ó, como se enganam, se seus querer não estão unidos com Jesus e também transformados nele, o que é contínua oração. Então, nós vivemos assim, unidos com Jesus, na mesma vontade, né? A nossa vontade unida com a vontade de Jesus e transformado nele, que é contínua oração. Com todas as suas pias práticas, sua santidade é falsa. E se vê que estas almas passam com muita facilidade das pias práticas aos defeitos. Então, você está lá rezando o rosário e daqui 2 minutos você está gritando. Rezou e daqui 2 minutos está gritando com seu filho. Daqui 2 segundos você já está reclamando que seu filho não fez isso, não fez aquilo. Já está gritando com o marido, já está com raiva do esposo, tá? Já está ali, né, maquinando a vingança contra o esposo. Não vou hoje, né? Hoje ele não vai, não vou olhar na cara dele quando ele tiver, né? A gente estiver na cama, não vou nem olhar para a cara dele. Vou virar as costas quando ele vir perto de mim. Então, você já tá pensando coisas assim, né? Então, olha só como que é. E se vê que estas almas passam com muita facilidade da prática das pias práticas para os defeitos, para as diversões, para semear discórdias e a tantas outras coisas. Oh, como é desonrosa esta espécie de santidade falsa. Outros põem a santidade em ir à igreja e assistir todas as funções, tudo que tem na igreja. Mas o seu querer está distante de Jesus. E se vê que estas almas pouca atenção põem aos seus próprios deveres. Olha só, Jesus ele gosta que faça os deveres. Eu sempre falo para vocês a importância dos deveres. E se são impedidas, se enfurecem. Se alguém fala, você não pode ir para a igreja, você não pode ir para a missa hoje, você não pode ir lá para a novena que vai ter lá, né, para o rosário às 3 horas da tarde, depois a adoração e depois a missa e depois não sei o quê. Você não pode ir, porque você tem que limpar a casa, você tem que esperar que vai chegar aí o pacote do Mercado Livre, você não pode sair, que eu vou sair, você tem que ficar aí. Então, meu marido manda eu ficar em casa, né? Então, é para esperar os pacotes do Mercado Livre, dos produtos que chegam. Então, e se são impedidas, elas se enfurecem, choram, porque sua santidade vai-lhes pelo ar. Né? Elas lamentam-se, desobedecem. São as chagas das famílias. Oh, que falsa santidade! Outros a colocam nas confissões frequentes, na direção detalhada, em fazer escrúpulo de tudo o que fazem, mas logo não se fazem escrúpulo de que seu querer não corre junto com o querer de Jesus. E ai de quem as contradiz. Estas almas são como balões inflados, que assim que lhes faz um pequeno buraco, sai o ar e sua santidade se esfuma. E caem por terra, estes pobres balões têm sempre que dizer, são facilmente levados à tristeza, vivem sempre em dúvida e por isso queriam um diretor para eles
que em cada pequena coisa os aconselhasse, os tranquilizasse e os consolasse. Mas logo estão mais agitados que antes. Pobre santidade, como é falsa. Gostaria das lágrimas do meu Jesus para chorar junto com ele sobre essas santidades falsas e fazer conhecer a todos como é a verdadeira santidade que está em fazer a divina vontade e viver no divino querer. Essa santidade lança suas raízes tão profundas que não há perigo de que oscile, porque enche céu e terra, e onde quer que encontre o seu apoio é firme, não sujeita a inconstâncias e a defeitos voluntários, atenta aos próprios deveres, é a mais sacrificada, desapegada de tudo e de todos, mesmo das mesmas direções espirituais, e como suas raízes são profundas, eleva-se tão alto que as flores e os frutos florescem no céu. E esta está tão escondida em Deus, né, essas almas, que a terra pouco ou nada vê desta alma. O querer divino a tem absorvida nele. Só Jesus é o artífice, a vida, a forma da santidade desta invejável criatura. Ela não tem nada de seu, senão tudo é em comum com Jesus. Sua paixão é o divino querer, sua característica é o querer de seu Jesus, e o fit é seu movimento contínuo. O contrário, Ao contrário, a pobre e falsa santidade dos balões está sujeita a contínuas inconstâncias. E enquanto parece que os balões de sua santidade se inflam tanto que parece voar pelo ar a uma certa altura, tanto que muitos e os mesmos diretores espirituais ficam admirados, mas logo se desenganam. E basta para fazer esvaziar estes balões uma humilhação que sofrem, uma preferência usada pelos diretores para qualquer outra pessoa, acreditando-lhes um roubo que lhes fazem, pois se acreditam as mais necessitadas do diretor. Portanto, enquanto se fazem escrúpulo de tolices, né? Não pode fazer aquilo. Ah, você não pode vir sem o rosário na mão. Ah, você não pode ficar sem, né, a Bíblia na mão. Ah, você não pode vir sem o seu uniforme. Ah, você não pode vir sem o escapulário. Se você ficar sem o escapulário, não pode. Ah, você não pode ficar sem ajoelhar. Se não ajoelhar, não dá certo. Então, um monte de coisa, né? Depois chegam a desobedecer. É a inveja e a traça destes balões que, roendo-lhes o bem que fazem, vai tirando-lhes o ar, e o pobre balão se esvazia e cai por terra, chegando a sujar-se de terra, e então se vê a santidade que havia no globo. E o que se encontra? Amor próprio, ressentimento, paixões escondidas sob aspecto de bem, e se tem ocasião de dizer, fizeram-se brinquedo do demônio. Assim que de toda a santidade não se encontrou outra coisa que um amasso de defeitos, aparentemente disfarçados de virtude. Mas quem pode dizer tudo? Só Jesus conhece os males piores desta falsa santidade, desta vida devota sem fundamento, porque está apoiada sobre uma falsa piedade. Estas falsas santidades são as vidas espirituais sem fruto, estéreis, que são causa de fazer chorar. Quem sabe quanto ao meu amável Jesus. São o mau humor da sociedade, as cruzes dos mesmos diretores das famílias, pode-se dizer que levam junto a eles um ar maléfico que danifica a todos. Oh, que diferente é a santidade da alma que vive no divino querer. Estas almas são o sorriso de Jesus. Estão afastadas de todos, mesmo dos mesmos diretores espirituais. Só Jesus é tudo para elas, assim que não são suplício para ninguém. O ar benéfico que possuem embalsama todos. São a ordem, a harmonia de todos. Jesus, zeloso destas almas, faz-se ator e espectador do que elas fazem, sem sequer um batimento cardíaco, um respiro, um pensamento que ele não regule e domine. Jesus as tem tão absorvidas no divino querer que dificilmente podem lembrar-se que vivem no exílio. Então é muito grande, né, viver dessa vida com Jesus, dessa vida verdadeira na divina vontade, né, dessa vida divina que é a luz verdadeira, que é a verdade, né, que Deus produz para nós. Então ele quer que, né, gozar desses frutos, né, das suas próprias qualidades, da sua própria vida. Ele tem o prazer de olhar para essas almas e ver que ele está sendo copiado, né, que está sendo selado o ser supremo nessas almas, né? E aí ele tem muito interesse de que a criatura viva na divina vontade, para ela repetir as obras dele. É muito grande, né, o mistério de Deus, que quer viver essa graça tão grande nas almas. Então é isso. Deixa eu só dar uma olhada aqui nas horas aqui, para não me ficar perdida.
já é 3 horas, já é na hora da próxima já. Quase na hora de. Agora é a Andresa que vai falar sobre a luz da verdade. Mas é 15h30. Mas como eu tô com um pouco de dor na garganta, eu vou tomar um remedinho para ver se melhora. Tomar uma água e já vou ouvindo aqui no fone de ouvido a palestra da Andresa. Então, eu vou colocar a luz da verdade. E depois a gente conversa mais. Eu vou achar o trecho com mais calma sobre a vida espiritual, como ela tem um crescimento, né? Que vai crescendo. Jesus explicando como que desenvolve, do mesmo jeito que a vida humana desenvolve, né? No começo só toma leitinho. Jesus fala assim, no começo a pessoa só toma leitinho, né? Depois ela tem que sair do colo da mãe e andar com seus próprios pés e comer comidas mais fortes, né? A mesma coisa acontece com a vida espiritual, vai ter que ter mais um alimento mais substancioso, né? Vai ter que ter mais elementos, mais substância. E a maior substância que existe é a divina vontade, que é a maior de todas as santidades e o elemento mais importante para agradar a Deus e ser verdadeiramente como Deus deseja que nós sejamos. Amém? Então vamos lá, vou colocar aqui. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, sejam bem-vindos. Vou aqui dar a palestra do congresso. E enquanto eu estudava, né, e eu fiquei assim, meu Deus, qual será o tema? Qual é o tema? Né? Jesus me ajuda, porque eu não tenho ideia de qual tema abordar, né? Assim, o tema, para colocar o tema dentro da minha palestra, né? E aí o tema do congresso é sobre a verdade, né? Então, assim, o tema, né? Como vou colocar? E achei tão incrível, assim, todo o preparativo, vamos dizer assim, nossa, deixa a gente encantada, né? Dessa vida incrível que é na Divina Vontade. Foi muito incrível todo esse processo de estudo, de preparação do que colocar, aquilo que Ele quer. Porque o Senhor me fala, né? O que o Senhor quer, o que o Senhor quer falar, né? O que o Senhor quer abordar, né? Qual é o tema que o Senhor quer, né? Então aqui tudo é Ele, né? Tudo foi Ele, a orientação, tudo é Ele, né? Tudo que vai sair aqui é o que Ele queria comunicar, né? Eu disse, meu Deus, conduz, né? Fala aquilo que o Senhor quer falar, né? Que sobre essa verdade, né? Essa verdadeira vida, essa verdade, essa vida contigo, né? Que essa luz alcance, né?
e que as pessoas compreendam essa verdadeira vida, alcança as almas, porque a gente vê, né, que as pessoas estão em busca, né, de algo, em constante busca, né, e busca que elas não têm consciência do que elas estão buscando, né, e elas vivem uma vida achando que vivem uma vida verdadeira, né, nessa verdade, na verdade delas. E aí eu fiquei, meu Deus, como é que a gente vai falar sobre isso? O que o senhor quer? E aí ele me lembrou de um tema, de uma sugestão, né, que ele deu através de Aline. Aí ficou muito forte isso, né, na minha mente. Então, o tema que eu vou abordar aqui é a luz da verdade. Então, né, a luz da verdade. Então, o que é luz, né, que Jesus fala do céu é conhecimento. Então, é o conhecimento da verdade, do que é a verdade, né, porque as pessoas estão muito carentes dessa verdade, né, elas vivem uma vida, assim, baseada numa verdade delas mesmas, que elas criou para a vida delas, que elas acham que é verdade, que para ela a verdade é aquilo que ela pode ver, aquilo que é palpável, aquilo que é, né, substancioso, que ela pode tocar, que ela pode ver, que ela pode sentir. Então, a verdade para elas é isso, é aquilo que elas sentem, que elas vê, que é palpável, né, que está ali à vista delas. Então, essa é a verdade para ela, a verdade para ela é aquilo que ela está vendo, né? E aquilo que ela está interpretando daquilo que ela está vendo, né? Então é muito assim maluco assim, né? Então antes de eu dar continuidade, esqueci até de me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Andresa, sou casada, sou mãe, tenho um filho, moro em Natal, no Rio Grande do Norte, e estou aqui, né, neste grupo, no estudo, né, da Divina Vontade, há mais ou menos, não sei, 3 anos, mais ou menos, para 4 anos já, caminhando, 4 anos acho já, né, e a cada dia é uma alegria, é uma felicidade, né, a mais, né, devido a esses conhecimentos, porque conhecer, essa é a nossa felicidade, é conhecer a verdade, é conhecer a Deus, isso que nos dá alegria, isso que nos dá alegria, que nos traz, né, essa paz interior, essa alegria é essa verdade, essa luz, esse conhecimento. É muito incrível, né, que eu senti isso enquanto eu estava aqui me preparando, estudando, e cada coisa que eu lia e o entendimento que Jesus me trazia daqui, do que eu estava aqui estudando, eu disse, ai meu Deus do céu, é algo assim, é uma alegria mesmo palpável na alma, assim, muito incrível, uma felicidade, né, e as pessoas, a gente vê que as pessoas fogem disso, né, foge, porque ela está numa perspectiva dela, né, ela olha para Deus na perspectiva dela, então, no entendimento humano dela, ela entende Deus totalmente distorcido, essa verdade que está ali, né, que ela não aceita como verdade, né, a verdade é aquilo que ela, né, ali determina, que ela vê, né, que ela entende, que ela sente, então é bem complicado, né, então a primeira coisa, assim, que Jesus queria que eu falasse, né, que eu iniciasse, e que ele queria falar, é sobre o que é a verdade, né? Falar sobre essa verdade, né? Como uma introdução, vamos dizer assim. E eu fiquei assim, nossa, Jesus, como é que eu vou dispor tudo isso? E é tão incrível, eu vou dar até um testemunho aqui para vocês verem como é essa vida com ele. É muito incrível. E aí eu disse, como é que eu vou dispor, né? Não sei nem por onde começar. E aí ele me falou assim, lembra, é como o seu TCC que você fez, não tem uma redação quando você estudava na sua escola, né? E aquela separação de redação, como é que é? Faz introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Se baseia por isso, tipo assim, porque eu tava assim, meu Deus, como é que eu vou dispor, como é que eu vou fazer isso? E aí ele me deu essa ideia de ordem, assim, de organização, né? Se organizar por meio, né, desse exemplo que ele deu, né? De introdução, fazer uma introdução ali, uma introdução, desenvolvimento, para poder eu aqui conseguir, né, me organizar aqui nas anotações e aí conseguir organizar as ideias, assim, né? E foi muito interessante. Eu disse, foi quando começou as coisas fluir. Que eu tava assim um pouco perdida. Como é que vai ser, Jesus? Guia aí, como é que vai ser tudo? E aí eu falei, qual é a primeira coisa que o Senhor quer falar, né? Começar a iniciar, né? E é justamente o que é a verdade.
muito interessante. Ele queria que eu iniciasse, falar um pouco sobre essa verdade, né? Porque para as pessoas entenderem o que é essa verdade, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a verdade não é uma coisa, não é, um objeto, né? A verdade é uma pessoa, que como eu estava falando, né? Porque as pessoas têm entendimento da verdade, disso que eu falei, que eu iniciei, né? Que eu dei início, é algo que é uma coisa que está diante dela, algo que é palpável, é uma coisa, né? Alguma coisa que é visível, que é palpável, que ela toca, é um objeto, né? Então, a verdade é algo, é alguma coisa, é uma coisa, né? Mas é isso que Jesus, que a primeira coisa que eu falasse era isso, que a verdade não é uma coisa, não é o que, é quem, porque quem é essa verdade, né? Então, a primeira coisa que tem que ser entendida é que essa verdade é uma pessoa, né? A verdade é Jesus, é uma pessoa. Ele é a verdade. Então, a primeira coisa que precisa se tomar consciência, né? Que a verdade é uma pessoa. Então, e aí ele me lembrou de um dos trechos que ele fala justamente isso que é a verdade. E ele ele deu essa explicação sobre a verdade justamente Pilatos, né? Ele me lembrou dessa conversa com Pilatos, que ele fala sobre a verdade. Tem um trecho que ele fala sobre essa conversa com Pilatos, falando sobre a verdade. Eu achei tão incrível nesse trecho, e é o do volume 14, trecho 32, que ele é justamente sobre essa conversa da verdade, de conhecer a verdade. Então, como a gente sabe aqui, Jesus, né, é essa verdade. A verdade é uma pessoa, e essa verdade veio ao mundo para comunicar, né? O verbo que se fez carne, a palavra que se encarnou para comunicar a verdade, né? Porque as pessoas estão carentes da verdade, não sabem qual é a verdade, não tem assim uma noção, né, do que é bom e o que não é bom, né? Não tem ideia, né? E o que é bom para elas, elas acham que é bom, mas para Deus não é, né? Então é bem distorcido esse conceito, vamos dizer assim, da verdade, né? E aí ele teve essa conversa com Pilatos, é muito incrível, que a primeira coisa, né, nessa conversa que ele vai falar, a primeira coisa que ele diz a Pilatos é que o reino dele não é deste mundo, né? Então, o meu reino não é deste mundo, que é tanto que ele fala, né, que se deste mundo fosse, né, milhões de anjos, né, legiões de anjos me defenderiam. Então, é uma primeira coisa que a gente precisa compreender. Assim que como Jesus falou que o reino dele não é deste mundo, assim também é para nós, né? O nosso reino, a nossa vida não é aqui. Ah, mas como assim? Eu vivo aqui, eu nasci aqui, nesse mundo. Então, as pessoas, por, né, viver nesse mundo, ter nascido e estar vivendo aqui nesse mundo, acham que a vida é aqui, a felicidade é aqui, a verdade está, né, nessas coisas que elas estão vendo, né, aí do mundo. E acha que a felicidade aqui, o reino tem que ser aqui, né? Tanto que os judeus até hoje acham isso, esperam Messias, né? Para redenção, para redimir eles, porque eles acham que o reino vai ser aqui, né? Esse reino é aqui, nessa redenção é aqui, né? Que ele vai governar aqui. Então Jesus já nos traz essa verdade, essa luz da verdade. A primeira coisa, né? É a gente entender que a nossa vida não é aqui, a gente vive aqui, mas não somos daqui, né? É a primeira coisa que ele está comunicando a nós, né? Essa luz, esse conhecimento dessa verdade, né? Que as pessoas precisam compreender, né? Porque, como ele falou, né? Se eu fosse daqui, né? Teria legião de anjos para me defender. Então, até ele fala nesse volume 14, ele diz assim: com isto, abri o meu reino aos gentios e lhes comunicava, tá vendo? Luz, comunicação, comunicava a minha doutrina
celestial, né? Então já comunicava a nós, né? Comunicando, é só comunicação para a gente compreender essa verdade, trazer à luz, né? Ele veio comunicar, né, esse conhecimento dessa verdade, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender, né? E aí, de acordo com a conversa de Pilatos, com Pilatos, aí, né, ele perguntou lá, tu és rei, né? É toda aquela conversa, né? E aí Jesus fala, eu sou rei e vim ao mundo para ensinar a verdade, tá vendo? A verdade de todas as coisas, né? Porque ele é toda verdade. Ele é um livro, vamos dizer, aquele livro ambulante, né? Um livro que anda, um livro que tem mãos, pés. Então, a palavra, o verbo se encarnou, né? Ele teve que vir ao mundo para comunicar, nos ensinar sobre a verdade. Uma verdade que a gente estava carente, não sabia nada, né? De bem, do mal, do que como viver. Daí a gente se lembra, né? Aí a gente vai lá para o Antigo Testamento e lembra lá da época de Moisés, né, dos hebreus, quando foram libertos, né, quando eles estavam no deserto, eles não sabiam como ver, eles estavam completamente perdidos. Então, o que foi que eles pediram para Moisés para conversar com Deus, né, para ele ali instruir eles, dizer o que eles precisam ser feito, né, dar uma instrução ali que eles estavam perdidos. E foi daí que surgiu, vamos dizer assim, né, os 10 mandamentos. Então, a palavra desceu também, né, se a gente for ver nesse momento aí da história, lembra muito a encarnação do verbo, né, da palavra que desceu, que se encarnou, a palavra que desceu para comunicar, para nos ensinar. Então, assim mesmo, né, é uma referência a esse momento do Antigo Testamento, esse momento da história, antes de Jesus vir, né? Já estava comunicando isso, né? É um reflexo, vamos dizer, do que iria acontecer, né? Então, assim, mesma coisa, então, é tanto que o Pai, a palavra foi comunicada, né, ali nas tábuas da lei, então foi escrita. A palavra desceu para comunicar, para orientar, porque as pessoas estavam ali totalmente sem saber o que fazer. Não sabia qual era a verdade, o que era o certo, não sabia. Então a palavra desceu ali, nos 10 mandamentos ali, para instruir, orientar, comunicar, né, a verdade de como deve realmente viver, como se deve se comportar, a verdade, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, né, não matarás, honrar pai e mãe, não roubar, não cobiçar. Então, tá lá. Essa é a verdade. Então, a palavra também desceu, né? Achei muito incrível isso. Mas você vê que a palavra desceu ali, né? Escrita ali nas tábuas. Mas as pessoas ainda assim, né? Elas quiseram interpretar da forma delas, de forma humana, de olhar para as leis. Então a gente vê, na época de Jesus, a gente vê como eram os fariseus, os mestres da lei, as pessoas como viviam, né, em cima dessa lei, totalmente assim, não sabiam como viver, não entenderam de forma errada, distorceram tudo. E aí o que aconteceu? Jesus desceu, né, a palavra, né, o verbo desceu, né, tomou carne. Então a palavra desceu para comunicar, assim como ele está falando aqui, né? Eu desci, né? Eu sou rei e vim ao mundo para ensinar a verdade, né? Ele teve que descer, né? Então, ser palpável, né? Então, encarnar, para que as pessoas compreendessem, né? Que como os homens estão muito fora, né? Vivendo fora de si, então, né, Deus teve que fazer esse ato, né? É um dos motivos dele descer para ensinar, né? Então, a redenção é muito mais do que salvação, né? Ali, dele redimir, salvar, né? Jesus fez muita coisa, tinha muita coisa ali dentro, por trás também. Não é só simplesmente morrer por nós e nos dar a vida salvar. Vai muito além, muito além. Então, ele é a verdade. Ele que contém toda a luz, todo o conhecimento da verdadeira vida, né, de como a gente deveria viver aqui. E ele viveu isso por nós, né? Ele desceu para comunicar a verdade e viver aquilo que a gente deveria estar vivendo e não estava vivendo, né, por causa do pecado, né, né, dos pensamentos da gente. Tá todo mundo perdido ali, sem ideia, né, por causa dessa relação que foi rompida com Deus. Então a gente estava completamente perdido, né? Totalmente mudando carnal, né? Carnal.
né? Então, Jesus veio para ser esse livro ambulante, vamos dizer assim, né? Esse livro ali, visível, aberto, né? Ali como exemplo para nos mostrar, nos ensinar como deveríamos viver, como é essa verdadeira vida, esse relacionamento que tem que ser com Deus, quem é Deus, comunicar a verdade, né? Então, ele é essa luz, né? Ele trouxe essa luz, né? Ele é a verdade, e ele trouxe esse conhecimento da verdade, da verdadeira vida com Deus, a verdadeira vida que a gente tem que viver aqui, o propósito, a finalidade de estarmos aqui. Então, ele fez isso por nós, né? Fez isso por nós e também, né, justamente para deixar como exemplo e para comunicar essa verdade. Então, é muito incrível, né? Então, essa conversa com Pilatos fala muito, né? Fala muito, dá pra gente meditar muita coisa sobre a verdade, né? E aí Jesus continua, né, nesse trecho, né, e sobre essa comunicação com Pilatos, né? Aí ele até fala assim: com isso, eu queria abrir caminho em sua mente para me fazer conhecer, entendeu? Abrir caminho para as almas conhecer a verdade, né? Então, esse ato de Jesus para abrir caminho. Então, muito incrível, porque toda essa comunicação aí com Pilatos só pôde acontecer pela disposição dele, né? Que Jesus até fala depois, né? Que Jesus só ali comunicou com ele, iluminou, ele trouxe essa verdade, essa comunicação com ele, porque ele estava ali com sinceridade, perguntando, né? Sem nenhuma maldade ali, sem nada, né? Como foi com Herodes, né? Que Herodes foi ali saber por maldade para bisbilhotar, curiosidade, né? Então, por isso que Jesus silenciou diante de Herodes, mas é um silêncio que comunicava tudo, comunicava toda a verdade. E aí, é muito interessante, que é o ponto-chave aqui, né? Que aí, diante disso, Pilatos fala, né? Que coisa é a verdade? O que é a verdade? Né? Tão lindo, né? E aí, só que ele não parou ali para ouvir Jesus. Tanto que ele fala aqui no trecho, ó, mas não esperou minha resposta. Não tive o bem de fazer-me conhecer. Entendeu? Então, ele quis abrir caminho e falar, né, que ele veio para comunicar a verdade, abrir caminho, dispor a alma dele para o conhecimento. Mas aí, como ele não esperou essa resposta, né, ali ele já ia fazer se conhecer. Então, o que ele ia dizer? É incrível que ele fala aqui nesse texto, que ele ia dizer para Pilatos, né? Ó, a verdade sou eu. Tudo em mim é verdade. Verdade é minha paciência no meio de tantos insultos. Verdade é meu olhar doce, sem tantas zombarias, calúnias, desprezo. Verdade são os meus modos afáveis, atrativos no meio de tantos inimigos que, enquanto eles me odeiam, eu os amo. Enquanto querem me dar a morte, eu quero abraçá-los e dar-lhes a vida. Verdade são minhas palavras dignas e cheias de sabedoria celestial. Tudo em mim é verdade. Então, é isso que fala, tá falando aqui do tema, sobre a luz da verdade, o conhecimento da verdade, o que é a verdade. Então, a verdade é uma pessoa, né? Por isso que eu comecei a dizer isso, que a verdade é uma pessoa, né? É Jesus. Ele é a verdade, né? Ele, tudo nele comunica a verdade, né? É muito incrível. A gente quer saber da verdade, quer saber como viver, né? Em cada ação, o que deve fazer em cada situação, vamos dizer assim, né, na nossa vida, do dia a dia, é olhar para ele, né? E às vezes as pessoas ficam assim, ai meu Deus do céu, sabe, perdidas, sem propósito, sem sentido, porque tá aí querendo buscar sentido no mundo, mas o nosso sentido é Deus, a verdade está nele. Se a gente olhar para ele, para este livro que se encarnou, essa palavra que desceu para nos comunicar, ele quer comunicar. Então, ele desceu para comunicar e deixou sua palavra. Tá aí, né? A sua vida, né? Tantos escritos aí, tanta coisa na igreja, ele deixou as verdades. Mas ele fica esperando uma disposição das almas para ele se fazer conhecer. Então, precisa ter disposição. É tanto que com Herodes, ele não comunicou nada, ele se manteve em silêncio, porque Herodes não tinha disposição. Ele estava ali para saber por maldade, né? Ali para bisbilhotar curiosidade, não o interesse ali de conhecer a verdade, né? Não estava por sinceridade. Então, Jesus não vai comunicar para quem não está disposto a receber a luz, para quem não quer, né? Para quem está preso no mundo, ele não vai comunicar.
Então, isso atrapalha, né? As distrações atrapalham de conhecer a verdade, que é Ele, né? É tanto que ele se fechou, né? Justamente, mas ele fala que o silêncio dele, né, ante as perguntas,